Vamos um estudo aqui que eu achei lá em casa lá muito bom. Ele chama a formação do caráter cristão, né? Hoje, o que mais a gente vê nas igrejas, em geral, é cristão ser um caráter formado. E isso, muitas das vezes, é culpa da igreja, né? Por quê? O pecador, ele vem para a igreja e muitas das vezes a igreja não prepara ele para ser um cristão, né? Por exemplo, a criança, quando você pega a criança, quando ela está começando a ter ali seus 4, 5, 6 anos, a gente coloca ela na escola. Para quê? Para ela ter um caráter educativo, né? Ali no futuro vai sair o quê? Engenheiro, arquiteto, médico. Então, desde o primeiro momento que a criança começa a querer assimilar algumas palavras, os números, cores, né? Natureza, a escola já começa a instruir ela naquele sentido, né? Eu estava vendo o Isaac me colocando na escola esse ano. Ele chega em casa e ele já consegue contar até 10 na mão dele. Ele não conhecia as cores, agora ele já sabe. Ele fala, papai, aquilo é amarelo, papai, aquilo é verde. Aí fica 1, 2, 3 na mão, ele sabe contar na mãozinha dele. Em semanas que ele está estudando, né? Ou seja, daqui a alguns anos, ele vai chegar a ser um engenheiro, um arquiteto, um médico. Isso aí, Deus que sabe, né, o futuro dele. E na igreja, tanto na igreja, até na nossa vida secular, todo mundo tem um caráter. O motorista, para ele ser um bom condutor, o que acontece? Ele é instruído na autoescola para ele conhecer as placas de sinalizações, as vias, os direitos, os deveres dele como motorista, né? O empregado, seja de qual área profissional, ele tem um caráter dele dentro da empresa que ele trabalha. Ele tem um horário para cumprir, uniforme para vestir, horário de sair, horário para almoçar, enfim. E muitas das vezes, dentro da igreja, o cristão não tem um caráter desse, né? A pessoa vem lá de fora, ela não conhece as normas que a Bíblia tem. Porque a Bíblia, ela é um guia para nos instruir a nossa vida espiritual, né? Nosso caráter é formado dentro da palavra de Deus. E muitas das vezes acontecem alguns problemas dentro da igreja porque a pessoa não teve uma formação adequada dentro da palavra de Deus, né? E aí, por isso que tem estudo bíblico, escola dominical, né? Para instruir, para gerar esse caráter. E o principal professor do caráter do ser humano é o Espírito Santo. Porque não adianta somente ter bons professores, boas professoras, bons ensinadores, se não tiver a direção do Espírito Santo. Né? Por exemplo, na escola, pode ter ótimos professores, mas se não tiver um bom livro, não vai adiantar. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, tem que querer aprender. Tudo na vida. Hoje eu falei com uma jovem onde eu fui trabalhar, que tudo na vida você tem que querer. Se eu estou estudando para ser um médico, mas se eu não quero ser um médico, eu vou estar perdendo meu tempo na faculdade de medicina. Eu vou estar perdendo meu tempo. Se eu não quero ser um motorista, eu vou perder meu tempo em frequentar uma autoescola para poder tirar minha carteira de habilitação. Tudo na vida, igual o presidente falou, tem que querer. E dentro da casa do Senhor, na obra de Deus, no reino de Deus, é dessa maneira. Se o cristão não quiser ir para o céu, ele vai viver 50 anos, 60 anos dentro da igreja e é inferno. E o nosso manual, a nossa maneira de formação de caráter nosso, está dentro da palavra de Deus. Então, nós temos que querer alcançar esse caráter, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, 17 até o 24. Não tem Bíblia, não? Eu vou ler na revista aqui. Não? Vamos ler
do versículo 17 até o 24. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 24. Os irmãos acharam, amém? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Né? Primeiro nós vamos ver aqui, o caráter na realidade do homem. Né? O que significa caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de que cada pessoa agir e se expressar. Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. Né? Ou seja, caráter ele é um conjunto de qualidades. Né? Qualidades, sejam elas boas ou más, né? De um indivíduo, de uma pessoa, né? E determina a conduta e a concepção moral dessa pessoa, né? Se a pessoa ela é uma pessoa de um caráter bom, tudo que ela fizer vai ser coisas boas. E isso é independente se a pessoa é cristão ou não. Quantas vezes nós encontramos por aí pessoas que nunca sequer ouviram falar de Jesus, mas ela tem uma conduta boa. Nós vemos até mesmo dentro da palavra de Deus, homens do passado que sequer nunca ouviram falar de Deus, mas tinham uma conduta boa. Né? Tinha um caráter bom. Né? Se a gente for começar a enumerar aqui, nós vamos achar vários. Né? E eu gostaria de citar pelo menos um, que é bem conhecido da igreja, que é aquele centurião Cornélio, né? Era um homem que ele era um general de 100 soldados. Um homem que ele tinha poder nas mãos para mandar e desmandar. Né? E ele foi instruído, ensinado segundo a lei militar. Né? Porque ele era um centurião, ele foi ensinado como um militar. Né? Forjado o caráter dele como um militar. Então, pelo que a gente vê hoje, eu tenho um irmão que ele é sargento do exército, ele fala que os militares eles têm a personalidade fria. Né? Muitos já vêm até de pai, de vô, vem da geração, até chegar nele, né? Naquele general. Então, eles são formados lá dentro e muitas das vezes até fora, com uma personalidade muito forte. E nós vemos aquele centurião, que ele era um homem bom. Ele dava esmolas, ele tinha um caráter bom. Ele dava esmolas, ajudava as pessoas, né? E quando ele ouviu falar de Jesus, ele quis alcançar a graça de Deus, né? E ali, quem conhece a passagem, eu vou resumir aqui, Pedro foi ali para falar da palavra de Deus para ele, né? Deus apareceu para Pedro, né? Mostrou aquelas imagens, quem conhece a história, aqueles animais, Pedro achou até que aqueles animais eram os animais impuros para se comer,
E Deus ainda disse para ele, como que você chama impuro aquilo que eu purifiquei, né? E ali Deus fez com que fosse buscado Pedro ali e levado até Cornélio. E ali Cornélio chamou a família dele para dentro da casa dele, para que todos ouvissem a palavra de Deus. E ali naquele dia todos foram batizados, tanto na água quanto no Espírito Santo. Ou seja, Deus viu em Cornélio um caráter bom. Mesmo sem ele conhecer bem Jesus e a palavra de Deus, ele se interessou. Ele quis alcançar, né, a glória de Deus. Então, caráter é uma característica responsável pela ação, reação e a expressão máxima da personalidade, né? Ou seja, uma pessoa que ela tem um bom caráter, a ação dela nunca vai ser uma ação para prejudicar alguém, para ofender alguém. E muito menos a reação dela, né? Às vezes a gente vê pessoa que ela tem uma ação, um caráter mau, se você fizer qualquer coisa para ela, a ação e a reação dela sempre vai ser para tentar prejudicar o outro. Ah, você falou isso para mim, então eu vou reagir da mesma maneira, né? Agora a pessoa que ela tem um bom caráter, a pessoa vem, ofende ela, magoa ela, o que ela vai fazer? Não, eu te perdoo, tudo bem. Vamos resolver esse problema aqui, acabou. Eu não vou ficar magoado com você, não vou ficar aborrecido com você, né? Então, essa é a diferença, né, da pessoa que tem um bom caráter para a pessoa que tem um mau caráter, né? Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. E isso aqui vem de berço.